Se você entrou nesse vídeo, você deve estar se perguntando: será que o Revit dimensiona? Bom, então fica até o final que nesse vídeo eu vou te esclarecer tudo sobre isso e vou te mostrar na prática, no Revit mesmo, como que eu faço, se caso ele dimensione, como que eu faço para ele fazer isso para mim e se ele não dimensiona, o que que a gente pode adotar. Mas antes da gente falar se o Revit dimensiona ou não, primeiro a gente tem que partir do pressuposto que o Revit é um software BIM. E o que é o BIM, né? O BIM é Build Information Modeling, que o I do BIM é a informação. Então, se a gente tem as informações da modelagem, e a gente pode extrair qualquer informação ou incluir informações nos elementos, no nosso projeto, então a gente tem tudo que a gente precisa para que a gente comece um cálculo de dimensionamento. Você concorda? Só que a gente tem que pensar também que o software foi desenvolvido para isso, para calcular, para dimensionar. Essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Então, às vezes ele consiga dimensionar, só que a gente tem que entrar com os dados. E para isso você tem que saber o que você está fazendo. Ele não vai fazer não vai calcular sozinho para você. Então, é interessante que você tenha um conhecimento técnico para que você informe para o Revit qual que são as informações que você precisa. Eu gosto de fazer uma comparação. Vamos supor, se eu te perguntar, o Excel, ele calcula a tubulação? A pergunta sobre o Excel, você pode falar sim e também pode falar que não. Mas o Excel, sim, ele faz contas, ele faz dimensionamento. Se você pegar uma planilha aí de dimensionamento de tubo. Mas ele foi feito para dimensionar tubulação? Não foi feito. Mas você consegue criar uma planilha que faça com que dimensione uma tubulação para você. Traga essas informações, desde que você entre com as informações corretas. E no Revit não é diferente. Então, vamos lá para o Revit para eu te mostrar como é que eu faço? Bom, aqui no Revit, a gente tem um template aqui que eu desenvolvi, que ele faz o dimensionamento para mim de todas as disciplinas hidráulicas, ele faz para mim o dimensionamento. Mas quando eu pego o Revit normal, do default, né, o que vem, os templates normais do Revit, ele não dimensiona. Então eu parametrizei ele para que ele dimensionasse para mim. Então vamos lá. Aqui eu tenho, eu separei por pastas cada disciplina. Então eu vou dar um exemplo aqui de águas pluviais. Eu tenho aqui um telhado modelado, uma calha modelada e uma tubulação. Como que eu fiz? Eu criei uma tabela que vai puxar as informações de calhas, por exemplo, no caso de dimensionamento de calhas. Então, no momento que eu modelo uma calha no meu projeto, essa tabela aqui, ela vai aparecer essa calha para mim, trazer a informação da calha. É uma informação que eu preciso. Então, eu tenho a calha no projeto, eu tenho a calha, a tabela vincula com a calha que está no projeto. Então, aqui eu vou entrar com os dados que eu preciso. Bom, para calcular a calha, eu preciso saber a intensidade da chuva daquela cidade. Então, a intensidade da chuva é um parâmetro que é normativo e é um dado de input. Então, eu tenho que ter esse dado para começar meus cálculos. E na própria norma, você tem as intensidades de chuva de acordo com cada cidade. Então, eu criei esse parâmetro, um parâmetro de número, para informar a intensidade da chuva. E para me apoiar, dar um apoio, eu já coloquei a tabela da norma das intensidades de chuva aqui no próprio template. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho todas as intensidades de chuva. Então, vamos supor que eu tenho, voltar aqui para a tabela, que eu tenho uma intensidade de chuva de 150 milímetros por hora. E o telhado que a gente está analisando, eu vou lá e eu consigo, num projeto, clicando no telhado, eu consigo ver aqui do lado qual que é a área. Então, 18,92 metros quadrados de área que eu tenho aqui, 18,92. Então, aí vem aqui na tabela e põe 18,92 de área. Eu venho aqui e coloco 18,92. No momento que eu tenho a intensidade da chuva e a área superficial, são os dados necessários para que eu calcule a vazão da chuva.
Então, eu crio um parâmetro calculado, né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui como que eu fiz esse parâmetro. Então, eu venho aqui, ó. Eu tenho a vazão da chuva, certo? Então, eu vou vir aqui e colocar, ó, intensidade da chuva vezes, que é o valor que eu coloquei de intensidade da chuva, vezes a área superficial do telhado, que é o valor que eu coloquei aqui. Se eu multiplico esse valor por esse e divido por 60, eu tenho litros por minuto. Então, eu consigo ter a vazão que é da chuva, certo? Então, esse valor aqui é nada mais do que esse valor vezes esse dividido por 60. Então, ele calcula para mim aqui, certo? E aqui, agora, eu preciso saber a vazão que a minha calha suporta. Então, aqui eu vou colocar, como eu sei que a calha lá é de 20 por 20, eu transfiro esse valor para cá, em metro. Então, eu vou colocar ponto 20, ponto 20. Com o valor da dimensão da calha, eu consigo calcular a vazão da que minha calha suporta. Se a minha vazão da minha calha suporta 1.331 e minha chuva é 49,8 litros por minuto, então quer dizer que minha calha suporta mais do que a vazão da chuva. Então, meu dimensionamento dessa calha está ok. Então, quer dizer que essa calha 20 por 20 é suficiente para essa quantidade de chuva e para essa área de telhado. Então, você entendeu que você consegue fazer com que o Revit calcule para você, desde que você entenda o que você está fazendo. É igual você fazer uma planilha de Excel. Para você fazer uma planilha de Excel, você tem que entender quais que são os dados iniciais que você tem que entrar e quais são as informações necessárias para fazer os cálculos. Como você tem os elementos no Revit, como você tem os elementos modelados, você pode manipular para que já traga algumas informações do projeto para a tabela. E aí você consegue fazer com que ela dimensione para você. E isso serve não só para a calha aqui. Outro exemplo, tá? Vamos voltar lá para o Revit. Então, aqui, a gente também tem dimensionamento de tubo vertical, que é os tubos de queda, que é esse tubo aqui, ó, que tem esse tubo aqui. Esse tubo que está saindo da calha, ele também precisa ser dimensionado, certo? Se eu vier aqui nesse tubo, que é esse tubo de queda aqui, eu venho aqui em resultado de análise e venho aqui, tubo de queda pluvial, eu clico aqui, quer dizer, por que eu criei esse parâmetro de sim ou não? Para que na tabela ele puxe só o que tiver marcado com esse check aqui. Então, lá na tabela de tubo vertical, no momento que eu marquei lá, ele vai aparecer aqui para mim o tubo que eu estou analisando. E como a chuva é a mesma e o telhado é o mesmo, então eu coloquei eles aqui para me analisar. E aqui eu vou colocar o diâmetro interno. Então, aqui ele já puxa o diâmetro interno, mas eu vou transcrever para cá em metro. Então, eu vou pôr ponto 145. E aqui eu vou colocar a quantidade de tubos que estão descendo. Então, eu vou colocar um tubo que está saindo da calha lá, descendo. A partir desse momento, eu sei que um tubo de 100 milímetros, que é o que eu estou usando lá, de 150 milímetros, é mais do que suficiente para essa quantidade de vazão de chuva que eu tenho nessa calha. Então, quer dizer que se eu colocasse um tubo de 100, por exemplo, eu posso analisar aqui, ó. Também é mais do que suficiente. Então, eu não precisaria usar o de 150. Posso usar o de 100, que também vai passar, certo? E se eu usasse de 75? Também passaria, certo? Só que, por boa prática, eu já gosto de adotar um de 100. Isso já é boas práticas de projeto pluvial. Então, aqui, em vez de 150, eu sei que com 100 eu já conseguiria passar para esse tamanho de telhado e para essa quantidade de chuva. Se eu tivesse um telhado bem maior, quer dizer, o cálculo vai ser diferente. Então, a vazão da chuva vai ser maior. E provavelmente pode ser que eu tenha que usar um tubo maior, ou dois. Ou às vezes eu posso usar a solução de usar dois tubos de 100, né? E aí, para mim ver quanto que dá o dimensionamento. Então, aqui me otimiza bastante na hora que eu estou trabalhando. Então, aqui está a importância de você ter um template bem feito também. Quando você cria um template que faz todo o dimensionamento para você,
Você não precisa ficar recorrendo a outros softwares, saindo, por exemplo, ter o projeto modelado no Revit e fazer o cálculo no Excel, por exemplo. Como você tem as informações direto do modelo, isso te ajuda a cometer menos erros, né? Então você vai ter a modelagem pronta, então você vai trazer as informações direto do projeto e isso vai te ajudar a ter menos erros do que você ter que transcrever as informações para no Excel, por exemplo. Eu acho que isso aqui ajuda bastante. Bom, você está gostando do vídeo? Se você está gostando, não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui eu vou trazer mais dicas para te ajudar a melhorar no seu processo de projeto, né? Para você trabalhar com mais eficiência e também para você ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Então, espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!